1 Coríntios. Os irmãos abram as suas Bíblias e acompanhem a leitura do texto. A gente vai começar naquela parte, aquela partícula ainda do versículo de número 31, do 12, né? O final do final do 12 até o final do 13, que a palavra de Deus afirma o seguinte: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como homem, como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Senhor, nos conduz, ó Pai, nesse estudo, nos faz compreender a Tua palavra, nos faz entender o que só pode ser entendido espiritualmente, nos faz viver a Tua palavra, ser conduzido por ela em todos os momentos de nossa vida, em nome de Jesus, amém. E aí, lemos o Coríntios 13, no entanto, hoje será o início aqui no capítulo de número 5 de Gálatas, da questão do fruto do Espírito, né? O apóstolo Paulo finaliza as obras da carne, dizendo que, e as coisas semelhantes a estas, a todas que ele citou das obras da carne, né? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Ou seja, quem vive naqueles tipos de pecado, quem continua e sem arrependimento, sem tentativa nenhuma, a palavra há muito tempo sendo ouvida, lida e sendo tratado eles com a palavra e permanece desse jeito, é escravo do pecado, não tem liberdade. Então, é difícil uma situação como essa, que, inclusive, o apóstolo Paulo está fazendo aqui o que é a prática normal do próprio Deus a tratar com o homem. Inclusive, nós, na sexta-feira, estávamos falando sobre isso em relação ao Salmo 23, quando o Salmo 23 diz que nos leva a pastos verdejantes, ou a pastos de verdura, e nos leva a águas tranquilas, ou seja, o Senhor nos instrui e nos acalma. O Senhor, Ele nos dá dicas e nos ensina antes de passarmos por vale de sombra de morte, antes de passarmos por dificuldade. E o apóstolo Paulo, antes de escrever essa carta, ele já tinha falado sobre essas coisas. E ele fala de novo aqui através da carta. E isso fala também para todos nós em todos os tempos. Só que aí depois dele falar sobre isso, o apóstolo Paulo vai falar totalmente o contrário dessas obras da carne. E aí ele inicia com o maior destes, que é o amor. Mas não apenas o maior destes. Alguém poderia colocar o slide? Não apenas o maior destes, é ele o fruto do Espírito.
No texto original, isso aqui é uma explicação rápida que se pode compreender. O texto original, nós não vamos ter vírgula, ponto, esse tipo de coisa. O texto ele vai lá, limpo e seco como está. Cabe ao exegeta interpretar, o tradutor interpretar, se teremos isso. O interessante é ver que no grego moderno, na tradução da Bíblia, do grego koiné para o grego moderno, a gente só vai ver uma vírgulazinha depois do amor. Isso quer dizer que, vou explicar grosso modo aqui, rápido isso aí. No primeiro versículo, no início do versículo aqui, no número 22, olhe para o texto, deve ser lido assim: mas o fruto do Espírito é amor. E aí, depois, com o amor, amando, nós vamos ter alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tendo esse amor, por que foi lido, em primeiro lugar, 1 Coríntios 13? Porque lá nós vamos ver isso. Amando, nós não temos certas práticas, ou simplesmente temos a prática. Com um amor que, inclusive, no final do capítulo de número 13 de 1 Coríntios, a gente vai ver que o maior, a fé, a esperança e o amor. Interessante que na tradução colocar fé, esperança e amor, mas ele diz que o maior destes é o amor. Sempre um amor está acima de todas essas coisas. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele cita os dons, ele coloca as línguas lá como os últimos lá, o menor daqueles. Ele diz que passa a mostrar um caminho sobremodo excelente, que ele vai falar sobre o amor. Então, a mesma coisa seria aqui. O fruto do Espírito é amor, mas o fruto do Espírito é o amor. Então, daí, coloquei essa árvorezinha aí, porque lembra a questão frutífera, né? E aí nós temos alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós temos, está bem pequenininhas as letras, né? Vou procurar melhorar esse tipo de coisa aí. E do amor vai para tudo aquilo. Nós vamos hoje falar sobre amor, e não só hoje. Muito provavelmente vamos passar 3 domingos falando só sobre essa questão do amor. Depois a gente vai para cada uma dessas características, cada um dos aspectos que nós temos por causa do amor, que só pode fluir do Espírito Santo, somente de Deus. Inclusive, teologicamente falando, isso, historicamente falando, as igrejas sempre pregaram isso, que o agapau, o HP, ele é o amor de Deus, ou agapan, pode-se dizer assim também, na raiz da palavra. É o amor de Deus. Então, nós vamos ver essas coisas a partir de hoje, mas hoje nós vamos para o amor. O alvo necessário de todos os escritores sobre a ética da vida virtuosa é pintar em palavras o retrato do homem bom. Sempre assim. O homem cheio de bondade. O homem cheio de amor. Em outras palavras, a tarefa contínua do mestre da ética é expor os vários ingredientes na receita da bondade. Sempre a questão de pregar bondade, quer seja teólogo, quer seja filósofo ou qualquer um, é ver essa questão da bondade em todos os tempos. É isto, por exemplo, que Paulo faz em Gálatas 5, 22 e 23. O homem bom, as características dele aqui nesse momento. Então, quando ele alista as grandes qualidades do fruto do Espírito, alegria, amor, que produz alegria, paz, unidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é inevitável que o amor fique no início da lista, porque simplesmente Deus é amor, como nós temos em 1 João 4,8. Deus é amor. Inclusive, a questão de Deus é amor é um argumento até para a veracidade da Trindade. Um teólogo chamado Ricardo de São Vítor,
ele argumenta a partir disso. Deus é amor, porque você não pode amar sozinho. E aí, porque Deus é amor, temos duas ou mais pessoas ali na divindade, no ser. Passa a argumentar através disso também. Portanto, necessariamente o maior deles é o amor, como foi colocado em 1 Coríntios. É inevitável. O amor é o vínculo da perfeição, o vínculo perfeito que liga tudo numa harmonia perfeita. Vamos ver Colossenses 3,14. Colossenses 3,14. Nós temos a palavra afirmando: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é um vínculo da perfeição. E o amor é em si mesmo o cumprimento também da lei. Como nós vimos lá em Romanos capítulo de número 13. Quem ama, cumpriu a lei. E ele vai citar ali aquele segundo bloco da lei de Deus, na sequência. Quem ama, cumpre a lei. Então nós devemos começar definindo os nossos termos. Há momentos que o português, em comparação com o grego, é um idioma pobre. Porque nós só temos amor, limpo e seco, e nós não temos o significado daquele amor. Frente ao grego, nós temos uma grande pobreza na nossa língua, no vernáculo. Disse que, em gaulês, se um jovem ama uma moça, há 20 maneiras diferentes para ele dizer isso. 20 para ele dizer que ama uma moça. Não é apenas uma. Acredito que até foi por isso que um certo homem, quando foi conversar com o futuro esposo da sua filha, e ele perguntou: por que você quer namorar com a minha filha? Não, porque eu amo ela. Não, isso não quer dizer nada ainda. Porque o nosso português é muito pobre. Teria que ser mais específico. E ele não conseguiu ser específico, rapaz. E horas num quarto argumentando por causa disso. Nós temos essa pobreza na nossa língua. No gaulês já é mais rico, mais específico, mais diferente. Nós temos só uma palavra para amar, e esta palavra tem que servir para expressar vários sentimentos. Na nossa língua há essa dificuldade. Mas o grego, nós temos pelo menos 4 termos para o amor. Nós temos o bastante conhecido, o agapan, ou ágape, vamos ser bem mais simples, né? O ágape. Nós temos o filéu, que no caso é também bastante conhecido, ele é muito citado no Novo Testamento. Nós temos estoirê, que ele não existe no Novo Testamento, ele não é citado no Novo Testamento. E temos o eros, que também não é utilizado no Novo Testamento. No grego nós temos essas 4 palavras, mas dessas 4, apenas 2 é usado no Novo Testamento. O eros, em primeiro lugar, essa palavra, é caracteristicamente a palavra para o amor entre sexos. O amor de um rapaz para com uma jovem. E sempre há um lado predominante físico, e sempre envolve o amor sexual. Ela tem esse significado. Aristóteles diz que eros sempre começa com o prazer dos olhos, que ninguém se apaixona sem primeiramente ficar encantado pela beleza, e que o amor não é amor, a não ser que se anseie pelo amado quando ele está ausente, desejando ardentemente a sua presença. Então, o significado dessa palavra eros, que não é usada no Novo Testamento, seria assim para Aristóteles, seria assim historicamente. Mas Epíteto, por exemplo, descreve esse tipo de amor como uma compulsão da paixão.
É um fogo que arde e o sujeito quer aquilo, mas sem reflexão nenhuma. Totalmente emocional ou hormonal, pode-se dizer assim. É uma coisa que acontece muito nos nossos dias, que inclusive quer invadir o coração e a mente dos jovens das igrejas. E às vezes comete-se erros irreparáveis por causa disso. Esta palavra não aparece no Novo Testamento em lugar nenhum. Não porque o Novo Testamento despreze ou rejeite o amor físico. Não, não é por isso. Não tem nada a ver com isso. Não está usado lá por causa disso. Não, não é por isso. Mas porque já nos tempos do Novo Testamento, essa palavra passara a ser ligada com a concupiscência mais do que com o amor. Ou seja, existiu o uso dela no Novo Testamento e iria contra o que o próprio apóstolo Paulo está fazendo aqui de uso, por exemplo, da palavra porneia, que é a prostituição, que nós estudamos primeiro nos estudos. Não existiria lógica ter o uso dela, sendo que a prática da essência dessa palavra seria a prostituição. O sujeito ficou, achou linda a pessoa, ou houve aquela atração que o pessoal chama de química, acontece uma coisa casual, aí abandona a pessoa. Isso é prostituição. Esse é o significado da palavra, por isso que ela não é usada. Então, eros, conforme alguém já disse, é o amor ainda sem conversão. Simples assim. Eros é o amor sem conversão. É o amor sem amor. É apenas um sentimento barato, momentâneo. E todos os que estudam o Novo Testamento e veem os originais, percebem que o uso dela não é feito por isso. Até porque o autor da palavra final é o nosso Deus, é o Espírito Santo. Não iria ser usada essa palavra. Outra palavra que é usada, que é bastante conhecida, essa sim, filéu ou filia. Esta é a palavra mais nobre no grego secular. Ela é a mais nobre para expressar o amor, considerada. Descreve um relacionamento caloroso, íntimo, tenro do corpo, mente e espírito. É uma relação bem mais, é uma relação profunda. Inclui o lado físico do amor, pois o verbo filiem pode significar beijar ou acariciar, mas inclui muita coisa a mais. É muito mais profundo, e ele é usado no Novo Testamento. E várias vezes, inclusive, nós temos uma igreja que tem esse nome, né, na localidade, que o nome significa Filadélfia, que aí vai significar amor fraternal, entre comunidade, entre ajuntamento e tudo. Então, é uma palavra profunda, totalmente diferente de eros, que nós temos aqui. O amor não é amor, disse Shakespeare, né? Que se altera quando descobre uma alteração. Mas filia, como todas as coisas humanas, pode alterar-se. E Aristóteles escreve o seguinte: o prazer do amante é contemplar sua amada. O prazer da amada é receber as atenções do seu amante. Mas quando murcha a beleza da amada, a amizade, às vezes murcha também, visto que o amante já não acha prazer na visão da sua amada, e a amada não recebe a atenção do amante. Então, filia, mesmo sendo a mais nobre palavra que temos no grego clássico e está incluído no Novo Testamento, ainda não atinge o nível necessário para o casamento também. Lembra que
geralmente é lido, né, nos casamentos, o 1 Coríntios 13, porque lá nós temos o ágape, e porque lá também mostra toda a resistência dos momentos ruins, que é o que deve acontecer num casamento, né? Até na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, tem todos aqueles votos, né? Aí se utiliza aquilo ali, porque é necessário para qualquer coisa nessa vida o ágape, o amor de Deus, o amor que flui do Espírito. Então, é verdade de fato que filia descreve o tipo mais nobre do amor humano. Mas também é verdade que a luz da filia pode diminuir o seu calor e esfriar, porque relata o amor humano. Nós temos também o estoirê, uma palavra também que não se encontra no Novo Testamento, e temos lá no grego o uso dela. Esta é a palavra mais limitada na esfera, porque no grego secular é a palavra do amor no lar, dentro do lar. O amor dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, para o amor entre irmãos e, no máximo, entre parentes. Não sai desse campo, ou seja, tem um campo limitado. Esse estoirê, nós não temos também no Novo Testamento essa palavra. Mas nós temos a palavra agapau, ou agapê, ou agapan. Aqui temos pouca orientação com base no grego secular. Essa palavra já no grego secular, ela não tem, nós não achamos muita coisa. Diferente de filia, diferente de estoirê e diferente de eros, que é bem amplo, é muito citado. Inclusive eros, nas citações que nós temos de filósofos, ou de alguém de meio religioso que denunciava a prostituição, que denunciava o adultério, estava lá eros direto. Então a citação dela você vai encontrar em muitos lugares. Filia, por ser o mais nobre, também nós temos muita citação. Estoirê fica nesse campo limitado da família e no máximo do parentesco, no lar, algo parecido assim. Mas quando chega aqui no ágape, nós não temos muita orientação, porque o verbo agapan ele é bastante comum no grego secular, mas o substantivo ágape, o verbo agapan, substantivo ágape, quase nunca ocorre, quase nunca, porque ágape é uma palavra que nasce no seio da religião revelada segundo os teólogos. Ou seja, a ágape ela é uma palavra mais exclusivamente bíblica. Nós temos no Novo Testamento alguns fenômenos de palavras que são pegas emprestadas do grego secular, ou do grego clássico, ou até mesmo da mitologia grega, como é o caso de Apocalipse 6:2, que lá nós temos o toxon, palavra que é traduzida para arco. É uma palavra chamada rapax legomena, que ela só aparece uma vez no Novo Testamento. Ela foi pegar essa palavra, toxon, porque era o arco de Hércules, o arco mais mortal conhecido. E com isso o leitor helênico, e que conhecia a mitologia grega, vixe, esse cavaleiro branco aí tem esse arco mortal. Isso, o Espírito Santo, inspirando o escritor, soprando a mente do escritor, capacitava o escritor a falar na linguagem do povo e ser entendido, porque o nosso Deus, Ele quer se fazer entendido. Nós temos palavras que surgiram no Novo Testamento e não existe no Clássico de jeito nenhum, como por exemplo a que aparece no João 3,16, o unigênito de Deus. A palavra ali é monogené, não existe outro lugar a não ser nos escritos bíblicos, exclusivamente de João, e curiosamente nós temos também em Hebreus, né? Só para aumentar
aquela questão de quem é o escritor de Hebreus. Tem lá a palavra exclusiva de João Monogenes lá em Hebreus. Nós temos também a Theospneustos, que é justamente, que traz a teologia da inspiração da Escritura, soprada por Deus, ou sopro de Deus, nós temos ali. Então, ágape, ela não entra na categoria exclusiva do Novo Testamento, mas ela ganha uma exclusividade de significado no Novo Testamento, a ágape aqui nesse momento. Por isso, o mais correto a se dizer é que é a palavra que nasce no seio da religião revelada, que é a religião cristã. A igreja se utiliza potentemente dela. Só que isso não é por acidente. Ágape é uma palavra nova que descreve uma qualidade nova, uma palavra que indica uma atitude nova para com os outros, uma atitude nascida dentro da comunidade, dentro do ajuntamento, dentro da igreja. Impossível sem a dinâmica cristã, impossível sem um agir do Espírito, a forma de viver com essa palavra. Então nós temos aqui algo exclusivo. Nós vamos estar estudando algo exclusivo no Novo Testamento. Essa palavra que tem um significado lindo e amplo dentro das Escrituras e que para nós chega a ser entendível por causa da palavra de Cristo. Então, como é que nós podemos determinar o significado de ágape? Podemos determinar melhor seu significado tendo os fundamentos, a maneira de o próprio Jesus falar. Existe uma passagem básica para isso. E nós vamos lá ver agora, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo de número 5. E nós vamos ler do 43 ao 48. Mateus capítulo 5, está dentro do Sermão do Monte, né? E vamos ver do 43 ao 48, capítulo 5 de Mateus. Agora, que diz o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Interessante é que o Senhor Jesus, ele invalida uma das palavras possíveis de se usar no Novo Testamento. Lembra quando eu falei de storge? Que era o amor apenas ali naquele bloco de família, no máximo de parentes. Lembra? Pois ele diz aqui: se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Inclusive, o próprio judeu, os próprios fariseus, os próprios doutores da lei, eles tinham por significado de próximo apenas aqueles que eram da descendência, da família ou de mesmo partido religioso, e não além disso. Então, para Jesus, não, o limite não pode ser esse, nem deve ser esse, praticado pelo povo dele, pelo povo da aliança, pela igreja. É algo muito mais além. E aí ele chama aqui a perfeição, como o Pai Celeste é. Então Jesus insiste que o amor humano deve seguir o padrão do amor de Deus. Ele requer isso do povo. Inclusive, o Senhor Jesus, aqui nesse mesmo capítulo, lá no versículo de número 20, ele vai dizer que a vossa justiça deve superar em muito a dos fariseus.
Entre essas características de superar está essa aqui. A principal. O que o Senhor Jesus requer sempre. Acima de todas. A mais difícil para o ser humano cumprir. Que sempre foi, sempre será. Mas a palavra de Deus vai estar sempre nos moldando. Vai estar sempre pegando essa pedra bruta que somos nós. Arrancado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a providência, a palavra e o Senhor vai nos tornando um diamante. Isso tudo para a sua glória. Essa palavra de nos tornar como um diamante, eu lembro de uma pregação do Joel Bick, falando sobre a providência de Deus, traduzida pelo reverendo Jeff Té. Maravilhosa pregação sobre a providência de Deus. E qual é a grande característica do amor de Deus? Qual seria essa? Deus faz vir chuva sobre justos e injustos e faz nascer o sol sobre maus e bons. Logo, esse significado de ágape é benevolência. E é uma benevolência invencível. E boa vontade também, que nunca é derrotada. O mal nunca vence o bem nesse aspecto. Por mais que alguém faça algo ruim, aquele que tem o fruto do Espírito, ele não vai deixar se ser vencido por isso. Jamais. Então, ágape é o Espírito no coração que nunca procurará outra coisa senão o sumo bem do seu próximo. Também é isso, não é só isso, mas é o sumo bem do seu próximo. Então ele não vai se importar com o tratamento que ele recebe do próximo. Ele não vai colocar em primeiro lugar uma vingança pessoal. Não faz assim. Nem vai se preocupar também com a natureza dessa pessoa, que fez o mal, que não fez o bem, que foi injusto. Então, não se importa com a atitude do próximo para com ele. Nunca procurará outra coisa a não ser o sumo bem ao próximo. O melhor para ele vai ser feito, independente da ação dos outros contra nós. Então, quando se vê isto, imediatamente surgem muitas verdades vitais, muitas coisas que devem ser aprendidas, muitas coisas que devem ser estudadas e devem ser praticadas no nosso dia a dia. Veja, nós saímos de um bloco terrível, agonizante para nós ouvir toda aquela desgraça das obras da carne. E agora a gente vai para outro patamar, uma coisa totalmente outra, que já nos deixa agonizante, pois sabemos que somos terrivelmente incapazes de fazer, que só é possível fazer com a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida e com a palavra de Deus nos moldando a cada momento. Eu não diria não só apenas aos domingos, mas em todas as vezes que a gente lê a Escritura. Aí, tipo assim, ai, como era terrível ler as obras da carne. Agora a gente vai né? Aí começa a tocar tipo uma música de reggae, aquela bem de praia, assim, que coisa boa. Não, a gente vai ver que é maravilhoso esse amor, mas que há uma impossibilidade do homem natural de praticar. A gente vai ver a razão pela qual se tem obras da carne, é de não ter de fato o fruto do Espírito, é de não ter esse benevolente amor que nos faz suportar. Aí a gente lembra de tantas coisas que já aconteceu no cotidiano, na igreja, em que nós não resistimos a nós mesmos
Damos lugar a essa fraqueza tão malévola, uma coisa terrível. Não há perdão, não há conversa, não há o amor. Aí prefere às vezes sumir, odiar o seu irmão, é um assassino já, o Senhor Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer. E é de fato, quando nós arrancamos ou nós nos retiramos da vida de alguém, porque nós não sabemos perdoar, simplesmente porque nunca houve o exercício daquilo que o Espírito Santo de Deus produz em nós. Nós preferimos ser assassinos, tirar da nossa vida a pessoa, nunca mais ver. É triste, mas quando nós tomamos uma decisão, às vezes, de abandonar o irmão, ficar distante do irmão, mesmo que matar mesmo. Você não tem mais contato. Isso parte de um coração que ainda não foi produzido o fruto do Espírito, porque não vai ter nenhuma das características que nós ainda vamos estudar, mas já vai no próximo domingo, ágape e amor ainda. Mas não vai ter, se não tiver o fruto do Espírito, jamais vai ter alegria, vai ter paz, vai ter longanimidade, vai ter benignidade, vai ter bondade, vai ter fidelidade, vai ter mansidão e nem domínio próprio. Jamais. Não se pode ter nenhuma dessas sem o fruto do Espírito. E aí é algo que essa parte aqui nos dá um aperto. Da mesma forma que aquelas bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus dá. Quando a gente lê e vê, poxa, eu não sou manso, eu não tenho sido pobre de espírito, eu não tenho tido fome e sede de justiça. A gente vê algumas coisas, pode ter até alguma, mas sempre vai ter as outras que a gente não tem, a mesma coisa aqui. Vai nos constranger muito mais do que as obras da carne. Então, meus irmãos, essa foi a primeira parte do ágape, do amor. A gente vai ter no mínimo aqui umas 3 partes dessa questão, porque é o fruto do Espírito, e porque entendendo ela, a gente vai ser de mais fácil entendimento para as suas características. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo pela EBD de hoje. Pai amado, ó Senhor nosso Deus, obrigado por essa manhã na Tua presença na totalidade. O culto da EBD, ó Pai amado, do aprendizado da Tua palavra, do Teu agir em nosso meio. Que o Teu Espírito, ó Pai amado, haja sempre em nossa vida, nos fazendo lembrar da palavra que foi pregada. Que Teu Espírito, ó Pai amado, nos faça compreender a Tua palavra, para assim também ensinar lá fora. Assim também, ó Pai, corrigir erros de crença, ó Pai amado, e principalmente pregar a Cristo, esse crucificado. Em nome de Jesus, nos dá uma tarde tranquila na Tua presença e logo mais um culto maravilhoso à noite para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém.